Olá, tudo bem, gente? Então, hoje é terça-feira, dia 22 de julho, e eu tenho mais uma vez para a gente conversar um pouco sobre sinalizações astrológicas para a nossa semana, acrescentar o que a gente já andou conversando na segunda-feira sobre o céu astrológico, mas a gente ainda tem umas coisas que são importantes a gente ver. Então, olá, vamos lá, vamos conversar. Então, no dia 24 de julho, nessa próxima quinta-feira, nós temos um céu astrológico intenso, a palavra é essa, assim, e que chama a nossa atenção. A gente vai ter uma lua nova em Leão, que por ser nova, ela está inaugurando um ciclo de 29 dias e meio, que é quando começa uma lua nova novamente aparece e aí muda o ciclo lunar. Então, essa lua nova de quinta-feira começa esse ciclo. Mas ela, enquanto nova, ela vai até 1º de agosto, quando ela vai se tornar crescente, tá? Então, a lua nova, ela tem essa força, ela traz essa força inaugural das coisas que têm a capacidade de se renovar. E quando a gente diz que uma lua está nova, para quem não conhece astrologia, isso significa que o Sol e a Lua estão no mesmo signo, estão um do lado do outro, estão em conjunção. E nesse caso vão estar em Leão, os dois, né? Então, é bom que a gente perceba sempre que essas forças celestes, elas estão, na verdade, dentro de cada um de nós, né? E o Sol pode ser entendido ou percebido por nós como uma expressão do nosso masculino, em homens e mulheres, que é a nossa ação no mundo, e a Lua como o nosso feminino, a nosso lado mais interiorizado. A ação diz referência a tudo que é externo, né? E o feminino a tudo que é mais interiorizado. E quando na Lua Nova, esses dois aspectos em nós estão com mais possibilidade de se harmonizarem porque estão juntos, estão conversando. É isso que significa. Porque a gente constrói a nossa vida muito dentro dessa divisão, né? Do lado de dentro uma coisa, do lado de fora outra. E a lua nova vem nos mostrar, olha, dá pra gente, a gente deve juntar esses aspectos e ela favorece que isso aconteça. Portanto, é também um período que fica mais facilitado em nós juntar a nossa razão com a nossa emoção. Nosso lado racional com o nosso lado emocional, que a gente já sabe que quando esse casamento acontece, nós ganhamos o discernimento sobre nós mesmos e sobre os assuntos da vida, né? Pode também esse período, até o dia 1º de agosto, favorecer esse discernimento também, porque a gente pode considerar o Sol como o agora, como o hoje, e a Lua como a nossa história, a nossa memória de tudo que a gente viveu para trás, que inclusive em Leão, que tem uma coisa luminosa, pode ser, a gente pode perceber os significados, quer dizer, a gente pode ressignificar o que a gente viveu para trás, principalmente a gente poder valorizar, de repente a gente não valorizou coisas que poderia ter valorizado para trás, ou coisas que foram muito doídas, a gente conseguir hoje ter maturidade para perceber o que elas deflagraram de desenvolvimento em nós e isso promover, vamos dizer assim, essa reconciliação com a gente mesmo e a gente se tornar mais inteiros e inteiras, né? Leão, pessoal, todo mundo sabe, é um signo de fogo, né? E é a energia do amor mesmo, né? Rege o coração, é a energia da criatividade também, que isso eu acho que nós sabemos bem, assim, a gente tem esse entendimento. Leão tem a ver com a alegria de viver, com as celebrações, tem a ver com a festa, né? Expressa em nós a nossa generosidade, o espírito de liderança em cada um de nós. Também essa capacidade da gente brilhar como o sol, irradiar, de termos o nosso carisma pessoal que todo mundo tem. É a força da criança divina em nós, então, né? Daquela que é capaz de
ter entusiasmo pela vida e desejo de experimentar a vida e criar as suas respostas como uma criança faz quando está brincando, né? É só a gente pensar um pouquinho no próprio leão, rei dos animais, né? Aquela energia que ele emana, não é à toa que ele é o símbolo do signo, para que a gente se inspire com esta força dentro de nós, dando, vamos dizer assim, ampliada mais a nossa disposição nesse período, né? Agora, a força de leão, se for vivida dentro de nós sem que a gente tenha consciência de nós mesmos, assim como tudo que a gente vive sem consciência, pode manifestar o seu lado sombrio, como todo signo tem, né? Então, esse espírito de liderança pode virar autoritarismo, pode virar egocentrismo, vaidade, né? O desejo de se sentir superior aos outros, né? Então, é uma atenção, porque também se a gente descobre essas coisas na gente ou nos outros que convivem conosco, a gente pode pensar se eu também não tenho isso de forma mais inconsciente em mim e se trabalhar para que a gente faça dessa situação uma oportunidade de avançar nesses aspectos, né? Bom, essa lua nova em Leão, com o Sol e a lua em Leão, se torna mais significativa ainda, porque ela simultaneamente vai estar fazendo uma oposição a Plutão em Aquário. E aí, isso é uma, vamos dizer assim, é uma energia que se fortalece muito. Eu tenho um bonequinho aqui que é igualzinho ao meu neto, ó. E eu deixo aqui do meu lado durante todo o dia para matar a saudade dele. Ele caiu aqui agora. Bom, então, Plutão é uma força do zodíaco também muito intensa, né? É ligado, assim como o Leão, à ideia de poder, embora Leão seja o poder mais explícito e Plutão fale do poder mais interiorizado, sabe? Mais de uma intensidade muito grande. Plutão, como a gente sabe, a gente tem falado demais dele do ano passado para cá, desde que ele entrou em Aquário, ele rege as nossas transformações muito profundas e as curas possíveis, né? Porque transformação e cura são coisas, claro que a gente pode transformar para pior também, né? Mas quando a gente fala do aspecto luminoso, maravilhoso de Plutão, são as transformações geradoras de cura, como eu sempre falo, as medicinas são experiências escorpiônicas e plutônicas, né? Todas as medicinas. Bom, portanto também, já que tem a ver com transformação, a força das despedidas, né? Daquilo que a gente precisa se despedir em nós e na nossa vida que nos impedem de realizarmos o nosso Dharma, que é sermos nós mesmos, né? No nosso cotidiano. Sermos nós mesmos no nosso cotidiano, né? Então, as despedidas e as transformações que são alinhadas ao Dharma, que não são aspectos puramente destrutivos, elas vão ser regeneradoras e vão poder gerar novos ciclos também, novas possibilidades, né? Claro que, assim como eu falei de Leão, se a força plutônica for exercida e manifestada dentro de nós ou fora, sem consciência daquilo que nós somos, na verdade, ela pode, vamos dizer assim, se expressar por uma atitude pessoal ou coletiva destrutiva. Ainda mais em Plutão em Aquário, por situações que são inesperadas, explosivas e destrutivas mesmo, né? São os opostos, assim, ou explosivo, né, que todo mundo vê, ou aquela manipulação de poder sorrateiro, sabe? Que quando, né, se viu, foi armada uma história, né, uma armadilha. Então, e a gente está vivendo isso já, né? Tudo no coletivo, aqui no Brasil, na América do Sul, no mundo, a gente está vendo, mas com esta lua nova, isso também ganha uma possibilidade de novas situações ligadas a esse processo poderem acontecer, né? Leão tem a ver também com o nosso aspecto financeiro e Plutão também, porque são coisas ligadas ao poder, né, gente? É incrível, né, como a astrologia conversa de uma forma tão simbólica, mas, sabe, tão direta sobre os assuntos. Então, as questões financeiras podem se complicar aí nesse período, ainda mais do que já estão complicadas de um lado,
Então, também na nossa vida pessoal é um período da gente administrar bem a nossa vida financeira, né, independente do externo, a gente ficar de olho e poder ter uma maturidade para administrar, né, as nossas economias, na nossa administração financeira, né? E essa lua nova, né, fazendo essa oposição a Plutão em Aquário, né, que fica oposto então à Lua e ao Sol, no seu aspecto sombrio também pode intensificar em nós o lado que eu vou chamar de em todos nós, uma ação teatralizada, sabe? Exagerada, extremamente dramática, sabe? Lembrar que Leão tem a ver com palco, né? Adoro o palco no sentido de ser um lugar das artes poderem se manifestar, mas essa coisa da teatralização, né? Da coisa muito do drama, né? Pode acontecer também na nossa vida pessoal, né? E com manifestações emocionais imaturas, aqueles rompantes, sabe? A falta de medida, as desmesuras e, portanto, as ações que não medem as consequências delas. E isso pode acontecer conosco ou com as pessoas ao nosso redor, e é importante a gente não enganchar e não entrar naquele clima e saber delimitar as coisas, mas com a calma, ou, se possível, ou mais com a firmeza de quem sabe o que está acontecendo, né? E que sabe os limites, né? Que devem ser respeitados. Então, nós temos visto isso acontecer com pessoas públicas, mas na nossa vida pessoal, como eu acabei de dizer, pode acontecer, e principalmente os leoninos, os aquarianos, os taurinos e os escorpiônicos, que têm essas forças intensas nos seus mapas, devem prestar bastante atenção para esse lado que eu estou dizendo, dramático, exagerado demais da conta, né? Que por mais que eu goste da música do Cazuza, eu sou mesmo exagerado na vida pessoal, isso às vezes traz muita confusão, né? Bom, o desejo de dominar na nossa vida pessoal, por diferentes origens, porque o desejo de dominar, gente, no geral, é o sintoma de feridas emocionais que a gente tem dentro, que são outras, né? Então, podem ser de diversas origens, mas esse desejo de dominar pode se manifestar por aquele impulso de se ter que controlar tudo. Eu tenho que controlar e eu tenho que saber de tudo e controlar tudo, né? Pode se manifestar por um lado egóico e inseguro também, né? E aí aquela necessidade de chamar atenção. Eu tenho que fazer alguma coisa, às vezes então exagerada e com aquele ar de algo que é forçado, que não é natural, né, na pessoa, mas para que ela chame atenção, dela querer chamar muito atenção. Chegando até aquela situação, isso também no nível público, falem mal, mas falem de mim, né? A competição, os ciúmes, principalmente nas pessoas que trazem dentro de si aquela ferida de se sentirem abandonadas, não amadas pelo que elas são, ficam mais suscetíveis, nesse período, a esse tipo de comportamento que é uma compensação inconsciente da sua dor. Então, a gente tem que estar atento, porque isso pode pegar qualquer um de nós. E também, se pegar, é a oportunidade de a gente olhar e falar, opa, como eu disse antes, vou trabalhar isso aqui. Né? Que isso, né? Por que eu estou me movendo como uma criança que tem que chamar atenção, que quero que as coisas saiam do jeito que eu quero, né? De qualquer maneira, sem considerar as realidades dos outros e até as possibilidades. Tudo isso, nesse período, fica oportunizando o nosso próprio crescimento, né? E como sempre, a gente sabe que nas relações que a gente tem, muitas vezes os outros expressam as nossas coisas, que tantas vezes são inconscientes, ou também nos dão a oportunidade de entender, não, isso aí realmente não é meu, está acontecendo comigo essa situação, que essa pessoa está se comportando dessa forma, para que eu aprenda a separar o que é meu do que da outra pessoa, e deixar que ela se resolva, embora eu tenha que dar aqueles limites lá através do meu lado maduro, porque a gente está falando não da criança divina, está se manifestando na pessoa, mas a criança que é aquela criança abandonada, machucada, ou que
acabou desenvolvendo um lado muito autoritário, mesmo para chamar atenção e porque só pensa em si, pelo egocentrismo e tudo mais, ok? Então, essas possibilidades todas aparecem assim, né? Bom, deixa eu ver aqui. Ah, sim, mas temos uma coisa interessantíssima nesse céu também. É que esse Sol, essa Lua, conjuntos, né? Além de fazer uma oposição a Plutão, eles fazem aspectos fluidos muito legais e muito interessantes também nessa quinta-feira. Na hora da Lua, quando a Lua nova se constelar, outros aspectos muito fluidos também estarão presentes, né? Então, a Lua conjunta o Sol faz um trígono, que é uma experiência de fluidez, com o Saturno e o Netuno que estão em Áries conjuntos, né? Quer dizer, são dois planetas fazendo trígono com dois planetas. E o Saturno e o Netuno fazem um sextil, que é um outro aspecto de fluidez, com o Plutão em Aquário, né? Então, esses aspectos são muito fortes também, né? E que tendem a fazer com que essas forças se manifestem em nós de uma forma mais luminosa, em vez da forma sombria, digamos assim. E nós, além disso, vamos ter o Urano, né, o nosso revolucionário, em Gêmeos, fazendo trígono com Plutão, que isso aqui é uma possibilidade de transformação e de inovação dentro de nós muito favorecida, muito forte, que está ativada ao mesmo tempo junto com a Lua Nova, que também está falando de coisas novas, né? Bom, são aspectos, então, pessoal, fluidos e muito intensos, né? E a gente também não esquecer que mesmo os aspectos difíceis, eles sempre abrem essa possibilidade de serem, se a gente tiver consciência, percepção, sensibilidade para isso e maturidade, né? Aqueles aspectos difíceis podem sempre ser portais para que a gente possa modificar alguma coisa em nós, na nossa vida objetiva, inclusive, né? Para curar alguma coisa, para promover, então, regeneração e também um novo tempo, uma nova situação, poder começar a ser construída. Isso sempre, sempre, no nível pessoal e no nível coletivo, né? Bom, esses aspectos fluidos que eu acabei de falar podem favorecer muito o desenvolvimento de ideias, de situações, né? Renovadas, na verdade, tanto no nível pessoal, na nossa vida, quanto no nível público das políticas, de aparecerem pessoas, tem todas as dificuldades, mas aí aparece, de repente, uma ideia de como lidar com as dificuldades que já existem, né? Com ideias que sejam caracterizadas por uma empatia maior, esses trígonos e o sextil, sabe? Esse Urano, trígono, Plutão, uma coisa de uma empatia maior pelos sofrimentos, pelas dificuldades das pessoas, dos seres humanos dos seres da natureza também, quer dizer, o cuidado com a própria natureza, podem surgir ideias, tecnologias, saídas, sabe? Que eu vou chamar de luminosas e mais empáticas à vida mesmo, e responsáveis com a vida nesse período, né, concomitante aos desafios que a gente vive, né? Então, na nossa vida pessoal, a gente aproveitar essa lua nova para que a gente possa se disponibilizar mesmo, ou se determinar a usarmos, eu acho que a força da nossa vontade, sabe, pessoal, concentrada. Ontem eu e o Sérgio fizemos uma live, teve um momento que eu pedi para ele falar da diferença de desejo, vontade, sonho, enfim, não vou repetir que está tudo na live, que está salvo aqui no Instagram, ou também lá no nosso canal do YouTube, mas uma coisa que é muito fundamental nessa vida é a gente acreditar, perceber e, por isso, usar nos momentos que são necessários a força da nossa vontade concentrada, sabe? No tarô, isso é expresso pelo mago, que é o arcano 1, é o que
sabe? Começa no zero, mas o um que deflagra as realidades, sabe? E o mago expressa essa força da vontade concentrada, conectada. Ele está fazendo uma conexão com o céu, com a varinha, por isso que ele é o mago, e com o chão, porque ele está com os pés muito no chão. E é aí que as coisas se realizam na nossa vida. Então, esses aspectos fluidos também nos ajudam, desse céu, a que a gente use a nossa força da vontade concentrada, para, como sempre, para a gente transformar o que precisa transformar em nós e na nossa vida, para criarmos. E aí, lembra, hoje o Sol está entrando em Leão e quinta-feira ele se encontra com a Lua, tá? Então, para nós criarmos externamente aquilo que a nossa alma clama, aquilo que, quando a gente realiza o que a nossa alma clama, é quando nos sentimos felizes, a gente precisa saber disso. É quando a gente celebra a vida do nada, as coisas simples se tornam preciosas para a gente, porque a nossa alma nos faz capaz de percebê-las, então. E os desejos de poder egóico, essas coisas, tudo desce pelo ralo, porque isso passa a não ter importância nenhuma. Então, a gente está vivendo essa força, né? E, claro, sem esquecer a generosidade, eu acho, sobre as dificuldades das outras pessoas, dos outros, né? E o tempo todo, então, a gente poder escutar, olhar, eu acho, as pessoas no nosso entorno, né? Com a força da nossa razão casada com o nosso coração, quer dizer, a gente poder escutar e olhar as pessoas, não só com a razão, com ela também, sem desprezá-la, mas os olhos e os ouvidos do coração estarem juntos para que a gente possa se relacionar com as pessoas e com as situações no entorno da forma mais inteira possível. E com isso a gente espontaneamente contribui muito com o entorno. É isso. A gente poder, então, eu acho que com consciência, todo dia acordar esses dias, sabe? Fazendo esse casamento interno da lua e do sol conosco, né? Na quinta-feira que efetivamente isso acontece, a gente, em grau exato, a gente passar o dia, sabe, volta e meia, fazendo isso, né, dentro de nós, feminino e masculino, meu sentir e meu pensar, e aí isso transbordar, evidentemente, nas atitudes, né, que não adianta só ficar aqui dentro, isso tem que ir para fora. É isso, minha gente. Bom, tem que voltar para os atendimentos aqui, e um beijo grande, e vamos que vamos. É uma semana que tem tudo isso, tá bom? Beijo, beijo. Obrigada aqui pela companhia, por estarem comigo, tá? Vou deixar gravado. Vou botar lá no canal do YouTube também, Sérgio Seixas e Lígia Franklin. Para finalizar, quinta-feira estamos lá no Manuche, que é o dia da lua nova. Olha só, né? Então tá. Beijo, arrasou. Irene entrou, várias pessoas entraram. Quem chegou no finalzinho pode assistir o início que eu vou salvar agorinha, tá bom? Aqui no Instagram e vou colocar lá no canal do YouTube. Beijo, minha gente.